Segré, saíram os primeiros números da apuração oficial, obviamente que o resultado já está posto, a gente já viu a ligação de Sérgio Massa para Javier Milei, mas eu tenho dados oficiais aqui de 86,59% das urnas que indicam Javier Milei com 55,95% contra Sérgio Massa com 44,04%, ou seja, uma eleição praticamente já resolvida, 86,59%. E o que chama atenção também é a rapidez numa apuração em cédula, né? Talvez tenha sido mais rápido que eleições que a gente já viu aqui no Brasil. Renato Batista. Eu queria comentar esse resultado aí, a vitória cachapante que ninguém previa. O único instituto que acertou no primeiro turno, que era o Atlas, disse que o Milei venceria com 52,5%. Aparentemente a vitória é muito maior do que isso. E quanto ao discurso que o Massa fez, foi um bom discurso. Esperamos que isso seja cumprido em ações. Disse que vai colaborar para fazer uma transição serena com o Javier Milei, ligou para ele o parabenizando. Esperamos que o governo brasileiro faça o mesmo com o Milei. E agora fica muito claro que não me parece uma boa ideia lançar como candidato a presidente de um país um ministro da economia de um país com 150% de inflação. Agora fica nítido que isso não foi uma boa ideia e agora vamos ver como o Milei vai governar, uma vez que a coalizão dele tem 37 deputados. E juntando com a coalizão da Patrícia Bullrich, do Macri, ele chega a 130 deputados de um parlamento de 257. Ou seja, tem trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente para implementar as medidas dele. Você está dizendo, 45% da população dos que votaram no ministro da Fazenda, que está entregando um país com 143%. Se a gente pensar que 60% da população recebe algum subsídio, 15% ainda teve coragem. Tudo bem, mas você vê a lógica perversa do peronismo? Mas não é só isso, não é só isso. Nós falamos no início do programa aqui, por incrível que pareça, o PIB per capita do argentino cresceu durante o governo Alberto Fernandes. Mas por força desse ano. Mas por força força de um monte de coisas erradas. Benefícios. Mas o bolso do argentino, com toda a inflação, ainda vinha razoável, vinha um pouco melhor do que 4 anos antes. Por isso, pessoas também votaram nele, por incrível que possa parecer. Mas o que eu queria mesmo ver agora é a oposição mais ferrenha ao Lula torcer para o Lula fazer uma viagem ao exterior. Todo mundo critica tanto, e que 10 de dezembro o Lula vá para a posse do Milei e não deixe se formar nenhum tipo de rusga aí. Mas o governo já tinha traçado uma estratégia de que se desse Milei, o Lula não participaria da posse. Vamos ver se essa estratégia até porque ele já tem uma viagem para as Arábias, mas a viagem pode ser depois do dia 10. O Segré está me pedindo a palavra, senhores. Segré, por favor. Estou pedindo a palavra porque tem um conceito aí que parte de uma premissa errada. Quando a gente faz a avaliação, eu não estava detectando quem estava falando. Peço desculpas, não sabia quem estava falando sobre o PIB per capita da Argentina. É uma informação que não procede e vou justificar por quê. O PIB per capita é em dólares e se calcula pelo dólar oficial. O dólar oficial está hoje 365 pesos, mas o dólar que a economia argentina está trabalhando é 1.000. Se você fizer pelo dólar correto, você vai ver que esse crescimento não existiu. É como segurar a inflação com preços congelados. É uma questão artificial, é uma regulamentação do Estado, mas que distorce a realidade econômica. Me permiti fazer essa aclaração para que a gente pudesse ter esse argumento também dentro da mesa. Vou aproveitar. Agora que os resultados estão sendo disponibilizados, aparece que o Milei venceu na província da Patagônia. Você disse que a Cristina Kirchner estava em Santa Cruz, então significa que o kirchnerismo perdeu na sua própria origem, no próprio estado de origem. A vitória de Milei, especialmente na Patagônia, nos indica que o kirchnerismo deixa de existir como uma corrente política na Argentina? É o fim dessa corrente política?
O kirchnerismo talvez sim, como terminou o menemismo quando o Menem saiu e quando terminou o macrismo quando o Macri saiu, mas vai se manter o peronismo. A dúvida é quem será o próximo líder desse peronismo. E eu arriscaria dizer que esse líder passa a ser automaticamente o único bastião que ficou para o peronismo importante, que é a província de Buenos Aires, o atual governador Axel Kicillof, que não deixa de ser uma pessoa de muita confiança da presidente Cristina Fernández. E ela já tinha perdido no primeiro turno em Santa Cruz, perdeu inclusive a governação. Então, dá a sensação que tem sim uma queda importante dos simpatizantes. E chama atenção, não, Paulo, e os que estão aí nos acompanhando, 88,12% do escrutínio das mesas, 55,9% para Milei, 44,08% para Massa, mas são 12.953.483 pessoas para Milei e 10.211.222 para o Massa. Mostra de alguma maneira que não tem aquela polarização de um ponto e meio para um lado e para o outro. É uma diferença expressiva, são 11 pontos até agora, mas isso não garante uma boa governabilidade ou automática governabilidade para Milei, porque grande parte dos eleitores de Patrícia Bullrich no Congresso, ou seja, congressistas, não estão alinhados automaticamente com Milei. E isso pode tirar, inclusive, a possibilidade de ter quórum próprio, que não terá se não é através de alianças políticas. E tem certamente Milei é uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, ele vai aprender rápido dessas alianças através de cargos e recursos. O Segré, tem um fator especial nessa eleição que eu acho que talvez alguns não se atentaram, né? Porque a gente viu, ao longo de todo esse processo eleitoral, uma tentativa muito forte de colocar o Milei como se fosse um bolsonarista, né? Essa confusão, ela aconteceu ao longo da campanha de maneira permanente. E a gente está diante aqui de um fato histórico da maior importância, porque nós nunca vimos um anarcocapitalista ser eleito presidente da República de um país. Essa é a primeira vez. Então, qualquer tipo de comparação que qualquer figura possa fazer de Bolsonaro com Milei, eu acho que essa comparação ela é uma comparação absolutamente indevida, porque o Milei, ele é uma figura em interrogação no momento. Ninguém sabe o que sai dali. O mercado não sabe o que vai ser o governo de Milei. Os próprios apoiadores de direito não sabem se o Milei vai ceder à classe política ou se não vai ceder, se vai partir por uma política de enfrentamento. Ou seja, ninguém sabe do que sairá na Argentina. Então, do ponto de vista histórico, o que a gente está vendo aqui é um primeiro anarcocapitalista se tornando presidente da República de uma nação. E isso coloca em dúvida uma série de questões e não há possibilidade de fazer nenhum tipo de comparação assertiva do que houve no passado com o que nós estamos vendo agora acontecer na Argentina. Não há nenhum episódio semelhante na nossa história que possa se traduzir nessa imagem que vocês estão vendo. Um anarcocapitalista ganhou no voto, senhores. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do quão histórico é isso? É um negócio que a gente nunca viu, não estamos acostumados com isso. E é por isso que agora toda a sociedade vai tentar sentar, conversar e entender o que foi esse fenômeno. E principalmente, como é que vai ser a postura dele. Porque ele se elegeu como um anarcocapitalista. Agora, ele será um presidente anarco? Ele será um presidente ligado a movimentos liberais ou ele será um presidente mais do establishment disposto a conversar? Do ponto de vista político, a gente já viu o apoio dele no Congresso Nacional argentino é pífio, ou seja, ele vai ser obrigado. Agora, ele vai cumprir, ele vai fazer. De um outro lado, vem também uma polêmica envolvendo a vice dele, que foi um nome muito questionado na campanha, por ser uma mulher que já defendeu aí regimes autoritários, enfim. Como é que vai se portar o fenômeno Milei à frente da presidência argentina? É o que nós saberemos dentro de alguns meses, certo? Sem dúvida.